Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD, aqui do Mecha Madness May. E hoje eu vou falar pra vocês sobre Super Dimension Century Orgus 2. Eu me amarro, robô gigante, nós lutamos, robôs gigantes, todos se amarram, robôs gigantes, as gatas também, robôs gigantes, demais. Super Dimension Century Orgus 2, ou só Orgus 2, como vou chamar daqui pra frente, é um anime do gênero ação, aventura, mecha, ficção científica e romance. Ele tem 6 episódios. Eu vou seguir outra recomendação do Ricardo e vou falar sobre Orgus 2, por causa que, sendo bem sincero, eu não sabia o que esperar dessa continuação antes de assistir ela, né? Tipo, depois de assistir o anime original, eu não sabia como eles iam continuar a história depois, né? Então, pra poder realmente não saber nada do que vai acontecer e tal, eu evitei spoilers ao máximo possível. Até evitei ver coisas sobre a sinopse justamente para não receber possíveis spoilers do anime original e tudo. E eu devo dizer que falar sobre Orgus 2, especificamente sem falar spoilers dele, vai ser um desafio enorme, porque muita coisa que eu curti nesse anime, infelizmente, envolve falar algumas revelações. Mas relaxem que eu não vou falar nenhum spoiler nesse review e tal, né? Eu vou falar só aquele spoiler básico da sinopse, mas só isso mesmo. Eu vou deixar esse papo de spoiler para um possível falando sobre que eu vou fazer depois e tal, né? Tipo, depois na maratona, não na maratona mesmo, sabe? E olha, sendo bem sincero, eu gostei de Orgus 2, só que ao mesmo tempo eu acho que eu tenho uns sentimentos meio conflitantes com ele, né? Porque o começo do OVA foi meio estranho e me deixou legitimamente confuso, mas lá pelo final eu acho que realmente valeu muito a pena ter visto ele. A história se passa 200 anos depois dos eventos de Orgus. As nações de Zafran e Rivilia entram em guerra depois de anos de tensão política. E para lutar nessa guerra, as duas nações usam robôs gigantes chamados de Armors, que são os mesmos robôs gigantes usados na guerra que quase destruiu toda a vida no planeta 200 anos antes. Depois de um confronto entre Zafran e Rivilia, o jovem Liam resolve se juntar ao exército de Rivilia para ajudar a família de seu mentor. E em uma de suas missões conhece uma jovem misteriosa chamada de Nataruma, que está sendo procurada pelo exército de Zafran por causa de seus poderes psíquicos. A história do anime foi meio estranha no começo, né? Tipo, eu fiquei legitimamente pensando, por que caralho esse anime se chama Orgus 2, sabe? Porque, tipo, parecia que não tinha nenhuma conexão com o anime original e tudo, mas na verdade ele tem conexões sim, né? Elas só são reveladas depois e tal, e eu não posso falar sobre elas porque seria spoiler, infelizmente. Além disso, o OVA também é bem mais pesado e tenso que o anime original mesmo, né? Focando bem mais naquele drama de guerra que outros animes de Real Robot fazem. O que eu não achei ruim, só achei, sabe, diferente, né? É um diferente interessante, né? Não um diferente ruim. Falando sobre personagens, eu acho que o Liam foi um personagem bem gostável, né? Ele foi um protagonista bem legal e tudo. Eu achei que a Nataruma no começo foi meio chatinha, só que ela melhorou muito com o tempo, né? E tem alguns personagens que eu achei que foram bons também, né? Mas teve alguns personagens que eu achei que foram bem chatinhos, só que eu não posso me aprofundar muito nisso porque seria spoiler, infelizmente. Mano, é difícil falar desse anime sem falar spoiler, viu? Falando sobre os mechas, eles são muito bonitos na verdade, né? Alguns deles são designs do Orgus original mesmo, só que também tem alguns designs novos que eu achei que foram bem legais e bem interessantes também. Falando da animação, ela foi muito boa na verdade, né? Eu não reparei nenhum erro feio ou algo assim. Mesmo as cenas mais intensas com os mechas ainda foram bem bonitas mesmo. Eu até cheguei a pensar em algumas horas, tipo, nossa, por que essa cena é tão fluida, né? Falando sobre a cena de ação do OVA, elas são muito boas na real. Elas têm uma vibe que me lembra um pouco de Pet Labor e alguns Gundams mesmo, né? Em que os robôs são mais frágeis, então as lutas são um pouco mais tensas por causa que elas também exigem um pouco mais de estratégia e um pouco mais de pensamento do piloto, e você fica meio que também pensando, nossa cara, mas realmente o robô é meio frágil assim, assim, assado. E é interessante, eu gosto desse tipo de luta também, sabe? Falando da trilha sonora, ela foi legalzinha, né? Teve algumas músicas que eu achei que foram bem legais e bem anos 90 também, tudo, o que eu achei bem da hora. Só que teve algumas músicas que eu achei que foram meio genéricas, pra falar a verdade, né? Além disso, eu também não gostei da primeira abertura e do primeiro encerramento, né? Eu achei que foram músicas meio chatas. Não gostei não, viu? Eu gostei bem mais da segunda abertura e do segundo encerramento, né? Elas foram músicas bem melhores e bem mais memoráveis pra mim, pelo menos. E agora fica aquela pergunta. Eu recomendo Super Dimension Century Orgus 2 pra vocês? E olha, depende na real, né? Tipo, se você viu Orgus, então eu recomendo sim, né? Acho que você vai achar bem interessante a experiência. Bem, pelo menos eu achei e tal, né? Mas se você não viu Orgus antes, eu acho complicado de recomendar por causa que você vai perder muitas referências interessantes que fazem o anime ser bem legal e tudo, né? É tipo você ver qualquer continuação sem ver o original antes, sabe? Às vezes isso pode dar certo, às vezes isso pode dar muito errado também e tudo. E pra falar a verdade, recomendar um número
número de episódios desse OVA pra assistir é meio complicado, por causa que os primeiros 3 episódios não mostram tudo que o anime tem a oferecer. Então minha recomendação seria só pegar pra ver os primeiros 4 episódios mesmo, né? Porque lá pelo final do 4º episódio, rola uma coisa que é bem interessante mesmo e que me deixou, tipo, querendo assistir o resto mesmo, porque eu fiquei tipo, caraca, mano, o que vai acontecer agora, sabe? Aliás, eu também recomendo você ver esse anime em maratona, né? Por causa que ele é curtinho, né? Só tem tipo 6 episódios e tal. E ver em maratona é bom por causa que você consegue lembrar dos detalhes com mais clareza e tal, por causa que tá fresco na memória e tudo. E considerando tudo que eu falei sobre Super Dimension Century Orgus 2, a minha nota pra ele é 8 de 10. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. E continuem ligados aqui no canal para mais vídeos de Mecha Madness May. E é isso aí, valeu, falou e até mais.